Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122, 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer.
mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou, e comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para os céus. Na última semana a gente tratou os nossos olhos e pediu para o Senhor curar os nossos olhos, porque eles são a candeia, eles são a luz para o nosso corpo. Hoje você vai pedir para o Senhor agora, em oração com as suas palavras, para que Ele te dê uma visão clara sobre o que Ele quer fazer através da sua vida. Vai, Senhor, me dá uma visão clara. Fala comigo, Senhor, para que eu possa ver com olhos espirituais e enxergar o que o Senhor está fazendo. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida é Tua, os meus olhos são Teus, olhos limpos, olhos curados, olhos saudáveis. Senhor, usa os meus olhos e faz em mim hoje, Senhor, o Teu querer, não só para hoje e para amanhã, mas por todo esse ano e por toda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Antes de sentar, abraça 3 pessoas e fala: a visão do Senhor está à sua disposição. Vai. Tem muito mais do Senhor para nós. Agora você pode se sentar. Glória a Deus, sente-se confortavelmente. Rodrigão, pode deixar na tela a nossa apresentação. Todos os inícios de ano, não já no primeiro culto, mas ali no segundo, no terceiro culto, é um compromisso nosso como igreja, um compromisso pastoral, trazer alinhamento para você que é a família Nova Estação. Toda igreja fala: eu sou a igreja. Pois é, toda igreja, e eu não falo de instituição, mas dessa família da fé, precisa de visão para caminhar, não de divisão, de visão para caminhar. A gente precisa de um porquê para caminhar, a gente precisa saber para onde está indo e por que a gente acorda todos os dias. E naturalmente, a visão que nos é dada, ela nos é dada debaixo de oração, debaixo de busca. Não é algo que a gente fala assim: qual é a estratégia desse ano? Não, visão não é sobre estratégia, também não é sobre um processo. Visão não é uma equação que a gente põe na igreja e fala: agora vai porque isso aqui dá resultado. Não, visão não é isso. Então, qual é a importância do culto da visão? É para alinhar o meu e o seu coração dentro de um mesmo lugar em Deus, para que a gente possa se abraçar e caminhar junto. Então olha para o lado e fala para a pessoa: estou junto com você. Muito bem, no próximo slide você vai ver um pouco do que eu estou falando para você. Nós precisamos de um porquê, nós precisamos de uma visão, nós precisamos saber como igreja, eu sou igreja, você é igreja, o porquê que a gente sai da cama todo dia de manhã. Não é porque a gente tem que trabalhar, não é porque a gente tem que criar filho, não é porque tem que ir no mercado, fazer a feira, fazer a comida, não é por isso. Essas são coisas, obrigações sociais que a gente tem que fazer, não tem jeito, mas essa não é a nossa visão de vida, ou seja, criar filho, ter a sua rede social, ter o seu trabalho, formar na faculdade, tudo isso é muito glorioso e maravilhoso, poderoso, Deus nos permite viver isso, essa é a vida na terra, mas não é para isso que você sai da cama de manhã. Então, como igreja, nós temos esse porquê, e esse porquê, que é a nossa visão, deve expressar o coração, ou seja, o centro do coração dessa igreja local.
A igreja tem uma visão específica, diga, exclusiva. A igreja tem uma visão exclusiva que é diferente muitas vezes de outra igreja, e agora eu falo sim de outro endereço, de uma Assembleia de Deus, de uma congregação cristã do Brasil, da presbiteriana, da quadrangular e tantas outras igrejas. Cada igreja recebe uma visão, um encargo, que muitas vezes é similar, às vezes é até igual, mas o movimento vai ser diferente, porque a igreja é o corpo de Cristo. E cada comunidade, cada igreja constituída, essa é uma igreja local, ela tem um papel no reino. Então nós temos um papel exclusivo que expressa, através de uma visão, o coração da Nova Estação Church. Quantos estão entendendo? Continuando aqui, você vai ver a construção da nossa visão. Nós somos uma igreja cristocêntrica. O que é ser uma igreja cristocêntrica? Não é uma igreja que está baseada só no Pentateuco do Velho Testamento. Não é uma igreja que está baseada, por exemplo, nas palavras de Moisés. Não é uma igreja que está, por exemplo, com o judaísmo no centro dela. Não. Tudo isso faz parte da nossa fé. A gente pregou sobre a Bíblia aqui ano passado, não sei se vocês lembram, que a fé cristã, eu disse isso, ela é a consumação da expectativa dos judeus, lá do Velho Testamento, mas quem está no centro da nossa fé, uma igreja é quem? Jesus. Por isso que a gente diz que a gente é uma igreja cristocêntrica, Jesus está no centro. Agora, sabendo disso, nós cremos que o alicerce da nossa fé está em dois ensinamentos de Jesus. Jesus, em dois momentos, ele vem a público e ele deixa duas ordenações, dois fundamentos, dois ensinamentos, que estão expressos, nós já vamos ler esses textos, aqui em Mateus 22, e depois Mateus 28 e Marcos 16. É o grande mandamento e a grande comissão. Na próxima tela a gente vai ler junto esse texto. Vou ler para você aqui, você vai me acompanhar. Olha aqui, ó. O grande mandamento lá em Mateus 22, se você quiser anotar, se você quiser ler na sua Bíblia, fique à vontade, mas está aqui na tela também. O grande mandamento, lá em Mateus 22, diz assim: perguntado sobre qual é o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando perguntado: ei, Jesus, de toda a lei, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que lembrar? Ele fala: só duas coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo, ou como eu vos amei. Em outro momento da Bíblia ele fala assim. Então aqui a gente encontra o grande mandamento, que é o amor a Deus e ao próximo. Do outro lado aqui a gente encontra a grande comissão, que é um outro fundamento, um outro sistema de ideias, é um outro conceito, uma outra doutrina que Jesus traz para a gente, que está em Mateus e Marcos. Eu vou ler para você aqui do lado esquerdo, primeiro, bem no centro da tela, está o texto de Mateus 28. E Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas existe um outro momento da Bíblia, em Marcos, que esse texto ele é contado de outro ângulo. É o mesmo momento, é a mesma foto, contada de outro ângulo. E aí você vai ter um pouco mais de informação sobre esse momento. Olha que interessante, e aqui vai trazer um conceito muito importante para o que a gente é como igreja. E disse-lhe Jesus, aqui eu estou lendo Marcos 16, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, no 17, acompanharão os que crerem. Isso aqui é muito importante. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. A gente cantou isso hoje, né?
em teu nome o diabo treme, os coxos andam, os cegos vêm. Está aqui nesse texto, nós cantamos a Bíblia hoje. Nós cantamos a palavra de Deus. Esses dois textos, eles são na verdade a mesma história, mas eles têm uma diferença aqui bastante importante. Aqui em Mateus, quando ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Jesus está nos dando a autoridade sobre as nações. A gente costuma dizer que esse mandamento da grande comissão de Mateus é o evangelho do CNPJ. Vão pelo mundo, vão pelas faculdades, pelos hospitais, pelas prefeituras, pelos governos federais, vão pelas esferas da cultura, da mídia. Vocês estão autorizados a influenciar as nações. Vocês são voz sobre... Pode voltar um ainda aqui, Rodrigão. Então, vão pelo mundo, né? E ali em Marcos, você vai ver o vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as... O que está escrito ali? Pessoas. Diferente de Mateus, ali a gente costuma dizer que é o evangelho do CPF, é o discipulado pessoal, é o de casa em casa, é o vida na mesa. Então, esse é um evangelho do reino, muito completo, mas o texto de Marcos, ele traz aqui algo muito importante, que é o poder. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Essa autoridade está sobre a minha e sobre a sua vida. Você consegue crer nisso? A igreja é viva e é sobrenatural. Então é assim, eu vou orar por doente, quem ora é o pastor, não, quem ora sou eu e você. Vocês imporão as mãos e eles serão curados. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Muito bem, então estão aqui os textos. Esses são os textos que vão nos dar a base para a visão da nova estação, que é 100% fundamentada na Bíblia. Agora sim, a próxima tela, a gente vai destacar aqui, olha só, no grande mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui na grande comissão, vão e façam discípulos. Simples assim, quando a gente pega todo esse texto e desenha a visão que o Senhor tem para nós. Na próxima tela a gente vai ver aqui a visão da nova estação. Essa é a nossa declaração: amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Então, nós não mudamos a nossa visão, mas ela era expressa num texto um pouco maior. Como filhos amados de Deus, amamos ao próximo como irmão, etc, etc, etc. Mas, sinceramente, era um pouco difícil de guardar isso. Então, Deus não mudou a nossa visão como igreja, Deus não deslocou a nossa visão, Deus não nos levou a outro lugar, Deus nos manteve debaixo da mesma visão, mas um pouco mais integrada, expressa de uma forma mais direta. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulo. Esse é o porquê eu acordo, esse é o porquê você acorda todas as manhãs. Então vamos ler juntos aqui, vamos lá? Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Agora tampa o seu olho assim, ó, porque essa visão está no seu coração, essa visão está expressa em você. Vai, decora aí, vai. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Vai mais uma vez. Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. É por isso que a gente sai da cama de manhã. Então, quando eu vou trabalhar, quando eu vou cozinhar, quando eu vou cuidar do meu filho, quando eu vou ao mercado, quando eu vou para a escola, quando eu estou na minha formatura, quando eu estou numa conversa de comadre, em todos os momentos existe um porquê eu sair da cama de manhã. Para amar a Deus, para amar ao próximo, para fazer discípulos. Poxa, eu quero matar aquela pessoa que me magoa, que me fere, que me frustra. Onde já se viu falar um negócio desse para mim? Amar a Deus, amar ao próximo, já pegou já. Fazer discípulos. Poxa, hoje eu acho que eu não estou afim de ir na igreja, levantar as mãos para os céus e adorar a Deus, porque eu ando meio para baixo. Amar a Deus, opa, vou sair de casa, vou para a igreja. Sabe? Olha, esse negócio de cuidar de gente, esse negócio de
pregar a palavra de Deus, esse negócio de liderar, de abrir uma célula, de ministrar os corações, de limpar a ferida, de desenvolver líderes, isso aí é coisa para pastor. Amar a Deus, amar ao próximo, olá, é para mim e para você. O Senhor nos chama para amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Quantos estão completamente apaixonados pela palavra de Deus aqui? É a palavra de Deus que te pede isso, amém? Então essa é a nossa visão. É debaixo dessa visão que a gente vai ministrar a palavra todos os domingos aqui. Que a gente vai desenvolver a igreja ao longo do ano. A gente vai tratar as pessoas de acordo com essa visão. Como pastores, como liderança, nós queremos obedecer a Deus e nos aproximar cada dia mais com as nossas ações da visão que Ele nos deu. Essa é a nossa visão, essa é a sua visão. Olha para a pessoa do seu lado e fala, essa é a sua visão. Glória a Deus. Na próxima tela, a gente vai começar a falar um pouquinho do tema do ano. Pela primeira vez nós temos um tema do ano. A Nova Estação vai completar 7 anos esse ano. 7 é um número maravilhoso. 7 é um número de ciclo perfeito, ano perfeito, de encerramento e início de novos tempos. 7 na Bíblia, é algo realmente muito sobrenatural. E nesse ano que a gente completa 7 anos, o Senhor nos pediu um tema, que na verdade não apenas é o tema do ano, como é o tema das nossas vidas daqui para frente. É o tema desse ano, a gente vai soldar isso, vai registrar isso dentro da gente, e a gente vai passar a viver a partir desse tema. Mas eu já chego lá no tema para você, porque é o seguinte, olha o que eu escrevi para você ali, todos procuramos sentido para a vida. Então prazer, dinheiro, honra, conforto, essas coisas são muito boas. Quem gosta dessas 4 coisas aí? Eu gosto, mas elas não preenchem a minha vida. O prazer funciona assim, quanto mais alto o nível de prazer que eu acesso, mais prazer eu quero. Quanto mais satisfeito parece que eu estou com o nível que eu cheguei, mais insatisfeito eu estou para o próximo nível. Isso é o prazer. Por isso que pessoas são viciadas nas bets, nos joguinhos de criança, em drogas, etc, etc. E viciado em coisa boa, às vezes, que abandona a família por um esporte, alguma coisa assim, eu não sei. Mas o prazer é algo perigoso, ele não preenche a nossa alma. Assim como o dinheiro é a mesma coisa. Eu sempre falo, muitas pessoas pedem meu aconselhamento sobre dinheiro e falam assim, poxa, eu ganho 5 mil, qualquer número, tá? 5 mil e, cara, se eu ganhasse 10 mil, eu acertava a minha vida. E eu sempre falo pro cara assim, se você ganhar 10 mil, você vai falar, se eu ganhasse 15, eu acertava a minha vida. Porque se você não consegue acertar a sua vida com 5, você não consegue nem com 6, nem com 8, nem com 1 milhão por mês. Porque o dinheiro, a gente precisa comandar ele. Senão ele comanda a gente. E ele é mal com a gente, se a gente não souber o que faz com ele. O dinheiro não é fim, o dinheiro é meio. Meio para abençoar, meio para construir, meio para transformar. Então, se a gente não entende ele como algo menor do que a nossa vida é o fim no dinheiro. É como se a nossa alegria fosse o dinheiro. E é impossível servir a 2 senhores de uma só vez. Então, o dinheiro não vai preencher espaço. A honra, botaram o cara lá em cima, aplaudiram, uhul, soltaram o rojão, uau. No dia seguinte ele acorda sozinho, precisando de honra de novo. A honra se esvai. A honra humana se esvai, ela nunca é suficiente. E por último, conforto. Poxa, consegui o sofá dos meus sonhos. Uau, que sofá gostoso. Deixa eu falar uma coisa, a espuma dele não vai durar a vida inteira. Uma hora a sua coluna vai estar doendo. Uma hora você não vai conseguir ficar deitado mais, que a parte de baixo assim, fica assim, ó. O conforto do sofá vai embora, o conforto de tudo vai embora. A gente envelhece. Se você pensa que na hora que você terminar aquela sala de TV, a sua vida está feita. Vou falar uma coisa para você, depois da sala de TV você vai querer mexer no quarto. A gente é insaciável. Amém, né? Design de interiores, né? Então, nada dessas coisas preenchem o vazio de uma vida, porque a gente sempre vai buscar elementos que não são da terra.
mas elementos de eternidade. Só o eterno pode preencher um ser humano. Olha só na próxima tela essa frase, que esse na verdade é o grande drama do ser humano. O vazio, ele existe para todos. Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho, ele diz o seguinte: Deus deu o livre-arbítrio aos homens, mas deu também um buraco que é do tamanho de Deus. Então você pode ter o sofá que você quiser, o dinheiro que você quiser, o prazer que você tiver tendo, a honra, mas o buraco vai continuar lá. E é exatamente o buraco que cabe Deus. É por isso que viver por uma vida onde eu vou ser o maior empresário, ou o maior político, ou o maior youtuber, o maior influencer, o maior gamer, o maior nas notas na escola, isso pode dar algum prazer momentâneo, mas ao longo da vida não me leva a lugar nenhum, porque o vazio que cabe Deus, que cabe a eternidade, continua dentro de mim. Vocês estão comigo até aqui? Está indo bem? Então na próxima tela a gente continua trabalhando. Eu preciso ter uma vida significativa. E eu trouxe aqui duas fotos, que nitidamente são fotos do primeiro mundo. Aqui do lado esquerdo você tem Singapura, e aqui do lado direito você tem o Japão. Duas economias que praticamente erradicaram a pobreza. Então você não tem mais miséria em nenhum desses dois países. Você não tem a pobreza extrema, a falta de necessidade básica, tipo comida, esgoto, saúde, educação. Tudo isso está à disposição de todos os singapurenses e todos os japoneses. Agora, olha só, países, coincidentemente asiáticos, onde não há mais pobreza, países onde o nível de violência é quase zero, praticamente não tem violência, sequestro, tiro na cabeça no semáforo, sabe essas coisas? Né? Gente morrendo. Aqui no Brasil morrem mais de 30 mil pessoas por ano com tiro, por todas as situações. Isso não existe em Singapura, isso não existe no Japão. Quando alguém morre lá, sai no jornal, todo mundo fica sabendo, passa na televisão, nos portais, todo mundo vê na internet, porque morreu alguém por uma situação de violência. É raro. Acontece, mas é raro, porque tem gente lá, é óbvio, não estou falando que só tem robô, tem gente, acontece, mas é raro. Então, países ricos, economias desenvolvidas, que não tem mais pobreza e violência. Você sabe o que esses países têm em comum além disso? O índice de suicídio. O Japão, um dos maiores índices do mundo. 15 pessoas a cada 100 mil pessoas tiram a sua própria vida todos os anos no Japão. E Singapura, um pouco menos, 10 pessoas a cada 100 mil pessoas tiram a sua própria vida todos os anos, de alguma forma, de qualquer forma. Então, meu Deus do céu, se são países onde as pessoas têm moradia, têm educação, têm comida, têm trabalho, não têm violência, têm plenitude social, por que essas pessoas tiram a sua própria vida? Porque a vida espiritual, ou seja, a vida eterna, ela é primária a todas as outras. Coincidentemente, esses países são países extremamente frios em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, em relação a Cristo, em relação ao que o Senhor está fazendo na terra. Então, não vou entrar nisso, mas para vocês terem uma ideia, esse índice vai despencando à medida que os países vão se tornando percentualmente mais cristãos. Quanto mais cristão é o país, menor, é diretamente proporcional, menor é o índice de suicídio a cada 100 mil pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? Faz sentido? Na próxima tela, então, a gente vai entender o seguinte: a alma humana, ela anseia por Deus. Abre aí esse texto de Salmos 42, 1. A gente vai ler junto. Lá em Salmos 42, 1, a Bíblia está dizendo assim, o salmista canta assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus.
O salmista está dando linguagem no seguinte sentido: existe uma sede dentro de mim que só pode ser preenchida pela água do céu. Eu tenho sede de Deus, eu tenho sede do que é eterno, eu anseio o que é eterno, eu anseio o Senhor, nada mais pode preencher esse vazio. Agora vai para o texto aqui, ó, de Salmo 63, 1. Lá em Salmo 63, 1, você vai ver a mesma coisa. Davi está dizendo assim, o salmista Davi, o rei Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem, o que está escrito aí? Tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Então, a minha vida e a sua vida sem o conteúdo eterno, sem visão da eternidade, sem propósitos de eternidade, sem visão do céu, sem propósitos do céu, é um lugar seco, exausto e sem sentido. Eu e você precisamos, por isso, de visão e propósitos do céu. Quantos estão comigo até aqui? Muito bem, vamos lá então. A gente vai começar a construir os propósitos, porque a visão nós já sabemos: amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos. A gente já entendeu a visão do céu, ela veio da palavra de Deus, ninguém inventou isso aqui. Nós estamos construindo a palavra. Agora, o tema desse ano que vai nos ajudar a viver essa visão, ele está baseado nos propósitos. São 5 propósitos da palavra de Deus. Vamos juntos? Vocês estão comigo? Então na próxima tela a gente começa a ver exatamente nos mesmos textos que nos deram a visão. Olha lá, no grande mandamento, quando você vem lendo, já está destacado ali para você: ame o Senhor, o seu Deus. Dos 5 propósitos, a gente encontra aqui o primeiro propósito, a adoração. A gente vai falar cada um deles. Diga: adoração. A adoração é a gratidão, é a ação de graças, é o amor incondicional, independente do que o Senhor faça. Eu te amo, tá bom, eu te amo, tá difícil, eu te amo, tá bom, eu te adoro, tá difícil, eu te adoro, Senhor. Ame o seu Deus de todo o coração. Adoração, isso é propósito de vida. Amém? E quando a Bíblia continua, ela fala: ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui a Bíblia está dizendo de serviço. Preste serviço, sirva ao outro como você gostaria de ser servido. Sirva ao outro com os seus talentos, com os seus dons, com a sua vida, com o seu tempo, talento e tesouro. Você tem tempo sim para servir ao outro. Você tem talentos exclusivos que vieram com você foi construído assim. E o seu dinheiro é suficiente para poder abençoar a vida de outro. Sirva ao próximo, serviço. Então aqui saem 2 propósitos: adoração e serviço. Diga: serviço. Muito bem, na próxima tela a gente vai ver desse lado aqui os outros 3 propósitos da palavra de Deus que saem desses mesmos textos. Lá na grande comissão em Mateus 28, quando Jesus diz: vão e façam discípulos, ele está falando sobre evangelismo, sobre as nossas missões como igreja. Quando ele fala vão ou ide, tanto faz a tradução, ele fala: saia do seu lugar e movimente-se. Você tem um alcance a ser feito. Você precisa ir pregar o evangelho. Vá pregar o evangelho. Ele está falando sobre evangelismo, sobre as missões da igreja, missões sociais, mas acima de tudo, missões que implantam o reino de Deus na terra, que trazem o céu para a terra. Então diga comigo: evangelismo e missões. Esse é o terceiro propósito. O quarto dos 5, olha lá: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. É o propósito da comunhão. Comunhão, batizando-os, quer dizer, trazendo para a família da fé, trazendo para o lugar do reino de Deus, trazendo para o corpo de Cristo. Então você nos visita na igreja um dia, nós queremos trazer você para esse lugar da comunhão.
Então, esse lugar é o lugar da comunhão. Você não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. É Jesus falando isso. Então, não basta crer. Aquele que crer e for batizado, baseado nessa fé, será salvo. Então, quando você precisa da comunhão, nós estamos aqui para servir ao mundo, oferecendo comunhão, numa família de fé. Faz sentido? Diga comunhão. Muito bem, e agora a gente vai para o último propósito, quando Jesus diz, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Ensinando-os é o quê? Vamos falar junto? É discipulado. Senta aqui, esse aqui é um conceito importante. Sabe? Às vezes chega um menino e fala assim, olha, eu vi um vídeo no YouTube que fala tal coisa, e é meio diferente do que vocês falam aqui. E aí você senta com o menino e fala assim, de verdade, essa aqui é uma diferença que a gente tem, mas todos os cristãos têm alguma coisa em comum, sabia? Pois é, a cruz, o batismo, etc, etc. Você está ensinando, você está discipulando. Isso é discipulado. Quando você ensina alguém a liderar, você leva alguém de consumidor para voluntário, ou consumidor para líder, consumidor para servo, portanto, seja como voluntário ou como líder, você está discipulando, está ensinando, está treinando, está avançando. Isso é discipulado. Então nós vimos aqui, na próxima tela, a gente junta tudo, os 5 propósitos da palavra de Deus, que é adoração, serviço, evangelismo e missões, comunhão e discipulado. Quantos estão gostando de conhecer isso aqui? Esses 5 propósitos, eles fazem parte da essência da igreja. Pode passar uma tela, Rodrigão? Né? Eles são a própria essência da igreja, é o como ser igreja. Atenção, não é o como fazer igreja. Como fazer é outra história. Por exemplo, a célula que a gente tem é um como fazer, não é disso que eu estou falando do como ser. Então, eu tenho uma visão, amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos. Agora, como que eu vou ser essa pessoa que vai amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulo? Não sei, então eu estou te contando. Através de adoração, serviço, evangelismo, missões, comunhão e discipulado. É uma forma de organizar as ações dentro de você, para que você viva a igreja, e dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, através dos 5 propósitos da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Então, olha para a pessoa do seu lado e fala, você tem 5 propósitos na vida. Quer falar para ela quais são? Fala aí, já fala já. Vai, pode falar. Muito bom, próxima tela. É por isso que o tema do nosso ano de 2025 é o ano com propósitos. Então, tudo que nós fizermos esse ano, a gente vai buscar trazer para perto dos propósitos da palavra de Deus, para que a gente possa, através dos 5 propósitos da palavra de Deus, ser aquela visão que o Senhor nos chamou para ser. Quantos estão apaixonados pelo que Deus está fazendo? Que coisa boa. Então vamos orar por esse ano, pode ser? Fique em pé no seu lugar. A gente vai fazer uma oração de consagração do tema desse ano, para que a gente possa viver o que Deus está fazendo, pode ser? Então, levanta suas mãos aos céus e pede para Ele mover através da sua vida, através dos propósitos dEle, na visão que Ele está te dando hoje. Vai, faça isso. Se você puder levantar sua voz, eu creio que o diabo vai ficar um pouquinho mais com medo do que a igreja é. Se você não sabe orar, apenas diga, Senhor, eu quero entender mais, e eu quero caminhar de acordo com a Tua vontade, caminhar na Sua visão, e caminhar através dos Teus propósitos. Eu quero responder o porquê eu acordo todas as manhãs, Senhor, para amar a Deus, para amar ao próximo, e para fazer discípulos através desses 5 propósitos, Senhor. Eu quero, Senhor, na minha vida, o discipulado, a comunhão, a adoração, o serviço, o evangelismo e as missões, meu Deus.
Nós somos a tua igreja, unge a nossa cabeça, Senhor, para que nesse ano nós possamos transformar o mundo à nossa volta, através da visão que o Senhor nos deu, através dos 5 propósitos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!